Hoje eu quero comentar com você sobre uma das mais importantes sagas do Homem de Aço, Superman Exílio. Por que você deveria ler esse material e por que ela é uma saga realmente central em toda a mitologia do nosso querido Super? Salve galera, Charlão na área, mais um programa aqui do canal BBHQs. Já se inscreve aqui no canal, estamos à caça dos 40 mil inscritos e é muito importante que você esteja aqui agregado a esta grande família BBHQs. Vamos conversar então sobre esta importante saga do Homem de Aço, Superman Exílio, que foi lançado dentro da coleção A Saga do Superman. Eu vou contextualizar um pouco essa saga para você que está chegando agora no universo de quadrinhos, vou explicar para você em que ponto isso aqui acontece, os contextos, vai ter pequenos spoilers aqui, mas a minha intenção é fazer uma recomendação para que você leia esse material e entendendo a importância dele para o que foi estabelecido antes da Saga do Exílio e como ela é muito importante também para desenrolar do personagem até os dias de hoje. A Saga do Superman é uma publicação que está sendo lançada pela editora Panini e que está trazendo, tudo em ordem cronológica, bonitinho, as histórias do Superman lançadas pós-crise nas Infinitas Terras, o grande evento que, entre aspas, rebutou o universo DC, isso é discutível e tal, mas enfim, né, as revistas foram zeradas e o John Byrne vai assumir o título do Superman ali com a série Man of Steel, uma série muito boa, diga-se de passagem, ali em 6 partes, né, que vai mostrando vários momentos de desenvolvimento do Superman, e depois você tem todo o desenvolvimento da fase, inicialmente pelo John Byrne, mas com o tempo outros grandes autores foram escrevendo o personagem, Jerry Ordway, Roger Stern, né, dentre tantos outros, até mesmo o George Pérez vem trabalhando também do título, e em determinado momento nós vamos ter ali, como uma das figuras mais importantes, o cara que lá na frentão vai escrever a morte do Superman, vai ser um dos principais escritores da saga da morte do Superman ali. Eu estou me referindo ao Dan Jurgens, que marcou o personagem no final dos anos 80 e início dos anos 90. A saga do Superman foi encerrada aqui no Brasil no número 24, mas a Panini já anunciou que ela volta no ano que vem, numa segunda temporada, a partir do número 25, acho que é isso. É isso aí, confirmado. Ela volta a partir do número 25 e vai ter prosseguimento, inclusive trazendo materiais inéditos aqui para o Brasil. Então é uma saga realmente muito bacana para você conhecer o personagem, o fato de você poder acompanhar tudo isso em ordem cronológica, numa coleção que é muito bacana, numa coleção que tem um preço bastante interessante, vale a pena você conferir. E a Saga do Exílio, ela vai acontecer entre as edições 16, vou mostrando aqui a capa para você, tá? Que aqui é onde exatamente nós temos a capa do Exílio, ela tem prosseguimento aí na edição 17, a edição 18, essa capa é sensacional, hein? Quando o Superman vai ali para o mundo bélico, né? Tem até a capa traseira aqui, confrontar o Mongul, figura que depois vai ter uma participação importante aí na cronologia do Superman, e também o número 19, que é quando encerra esta fase do exílio. Para explicar por que o Superman vai se exilar, eu preciso dar um pequeno spoiler, mas eu espero que esse spoiler não te irrite, pelo contrário, te estimule a ler o trabalho. O que acontece é que o Superman tinha passado por uma situação onde estava no mundo compacto, uma terra dimensional paralela criada pelo Senhor do Tempo, e neste lugar ele confronta 3 kryptonianos deste universo paralelo. Esses kryptonianos tinham simplesmente executado toda a população mundial, e nessa circunstância nosso querido Kal-El não viu outra alternativa senão executar os 3 kryptonianos. E o fato dele ter matado esses 3 kryptonianos vai colocá-lo num estado psicológico muito ruim. Ele tá deprimido, ele tá mal, inclusive alucinando. E por estar sofrendo de toda essa angústia, essa incapacidade de expressar os seus próprios sentimentos, o Superman acaba decidindo se exilar. E o que nós vamos acompanhar nesses 4 volumes aqui é exatamente esse momento em que o Superman está fora, ele vai conhecendo outras galáxias, outras dimensões, outros seres, enfrentando novas batalhas, mas a gente vai acompanhar também nesse processo uma autodescoberta, ele vai entendendo melhor o que aconteceu com ele, esses traumas todos, e ele vai passando aí
digamos, por uma jornada heróica. E eu não vou trazer mais detalhes para você a respeito do que acontece durante o exílio do Superman, mas acredite, vale a pena ler. E na época fez muito sucesso, esse material saiu aqui, em parte na revista Superpowers, que contava justamente esse momento aí da crise do Superman com os kryptonianos e coisa e tal, e depois a gente vai ter o desenvolvimento em outras revistas, a revista do Superman mesmo vai trazer essa questão do exílio. Na época, ali nos anos 80, fez bastante sucesso, e os fãs daquela época lembram com muito carinho justamente dessa fase. E eu, relendo agora esse material, eu fiquei pensando por que a galera gosta, eu também gosto. E por que a gente gosta tanto da saga do exílio, o que tem nela que é tão importante? E aí eu compreendi que ela, de certo modo, consegue convergir, né? Ou ela consegue ser um centro, melhor dizendo, de situações que desenvolvia-se no Superman enquanto personagem no período, e que vai ter repercussões depois na história do Superman, mas que também responde coisas do passado. Dito de outra maneira, a saga do exílio ela é uma espécie de resumo de todo o projeto Superman pós-Crise nas Infinitas Terras. Não só um resumo do que aconteceu antes da saga do exílio, mas do que vai acontecer depois e até os dias de hoje. Deixa eu explicar esse ponto pra você. A gente sabe que o Superman da Era de Prata, o Superman pré-crise, ele era imbatível. Ele era invencível, com uma capacidade de um poder que superava o poder dos deuses. E uma das modificações que o Byrne vai construir no personagem no pós-crise é justamente deixá-lo mais humanizado. Ele dá uma nerfada no Superman, retira vários elementos e deixa ele muito mais humano e sujeito às dificuldades humanas. Ou seja, ele humaniza o Superman, não no sentido necessariamente de bondade, mas no sentido de fragilidades, vulnerabilidades. E essas fragilidades, vulnerabilidades do qual o personagem acaba adotando no pós-crise, vai fazer com que ele, inclusive, tome decisões que são decisões questionáveis, justamente porque agora ele é uma figura mais frágil. E como figura mais frágil, ele pode tomar decisões tentando fazer o bem, mas essas decisões não podem ser resolvidas pela força da sua ação e da sua bondade. Não, às vezes ele precisa tomar algumas decisões mais drásticas. Eu não estou dizendo que é legal o Superman matar, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu só estou dizendo que o fato dele ter tomado essa decisão e sofrer com ela depois mostra um aspecto mais humano do personagem. E por isso mesmo, faz todo sentido que esse personagem agora precise refletir, repensar a sua vida, a sua ação, se ele realmente deve continuar convivendo com os seres humanos ou se ele deve se exilar. E a gente consegue sentir ao longo da saga toda a angústia do Superman, ele realmente está sofrendo por conta das decisões que tomou, e o fato dele ir embora também mostra em algum momento até uma precipitação por parte dele, mas é uma precipitação genuína, ele realmente está sofrendo por conta de tudo que aconteceu. E eu já fiz aqui o comentário a respeito do Dan Jurgens, que é um dos escritores dessa fase aqui do exílio do Superman, e para mim está muito claro que isso foi fundamental para que lá na frente acontecesse algo inesperado e impensável naqueles tempos com em relação à figura do Superman. A possibilidade do Superman morrer. Isso só foi possível porque já vinha sendo preparado esse terreno que humaniza o personagem através da saga do exílio. Então a gente vê já um Superman mais humano, mais frágil, mais vulnerável, e isso vai encaminhando inclusive para a atitude que ele tem contra o Apocalipse. A saga do exílio ela explica muito do comportamento do Superman quando ele vai confrontar um inimigo, mesmo quando ele vai enfrentar uma fera como o Apocalipse. Ele não chega logo de cara arrebentando, batendo, porque ele tem uma série de receios que ficam justificados e explicados por conta do que acontece antes da saga do exílio, né? Acontece ali no momento do confronto dele com os kryptonianos. A gente não pode fazer uma ponte direta, né, da saga do exílio com o que acontece hoje nas histórias do Superman, se bem que recentemente nós tivemos nas revistas mensais do Superman, né, ele indo lá pro mundo bélico, confrontando o Mongul, então tem referência também da saga do exílio acontecendo até hoje. Mas eu acho que a conexão aí é um desenvolvimento que foi acontecendo ao longo das décadas, em que o Superman vai se tornando cada vez mais humano e por isso ele pode ter uma família, ele pode ter filhos. No pré-crise, o Superman meio que enrolava a Lois Lane em várias histórias, ele nunca se comprometia, nunca casava de fato, ficava nessa enrolação eterna. E no pós-crise, em algum momento ele se casa, em algum momento ele tem filhos, né? Ele morre, depois volta, tem filhos e tal. Então, o projeto que o Byrne construiu para o Superman, esse Superman mais humanizado, que foi construído, o quê? Quase 40 anos atrás,
cara, permanece vivíssimo. É interessante isso, porque se a gente imaginar a trajetória do Superman, que é um personagem que caminha aí para daqui a pouquinho ter 90 anos de existência, né? Ele tá com 85 anos de existência, é isso, né? 2023 foi 85 anos. É interessante observar que neste período, quase 40 anos dessa cronologia foi dominada pelo processo de construção de personagem do John Byrne. Então, a saga do exílio, que não é escrita pelo Byrne, mas ela consegue resumir o que o Byrne tinha construído lá no comecinho da saga do Superman pós-crise, né? Ela meio que traz esses elementos mais humanizados, esses elementos de vulnerabilidade e até de autoquestionamento, e dá ali um acabamento bacana para o que vem depois, que o outro grande momento vai ser a morte do Superman lá no início dos anos 90. E não deixa de ser interessante que quando tentaram reformular esse Superman mais uma vez, de uma forma, digamos, mais estável, durante a fase dos 952 ali em 2011, por um tempo esse Superman dos 952 ele tentou se estabelecer, mas acabou que os caras tiraram ele de cena assim e trouxeram o Superman do Byrne de volta. Isso tudo leva a uma reflexão interessante. Primeiro, que o Byrne é realmente um grande escritor. Segundo, que a saga do exílio é uma saga muito importante do Superman. E terceiro, que essa publicação da Panini, a saga do Superman, é uma publicação sensacional. Por tudo isso, eu recomendo que você leia aqui as edições do número 16 ao número 19 da saga do Superman para acompanhar aí a fase do exílio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os 4 volumes para que você possa ler essa saga em específico, mas é claro que eu recomendo que você leia na completude, leia tudo. Vale a pena você colecionar a saga do Superman, aproveita porque a Panini já anunciou que vai dar prosseguimento, então você consegue encontrar os números anteriores com relativa facilidade. Eu vou deixar o link na descrição aqui, os links, o link da coleção inteira para você aqui na descrição, para que você possa aproveitar e adquirir essa fase toda aí, tá bom? A gente se vê em breve mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.